Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda ao meu canal. É muito bom receber você aqui. Eu te peço que você se inscreva, deixe o seu like e depois deixe o seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre mais uma porção do Salmo 119, nós temos uma série aqui e você pode assistir. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 119, a partir do verso 89, quando o salmista diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade se estende de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme ela permanece. Conforme tudo que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Ele diz que a palavra está firme no céu. O céu aqui é o ambiente de Deus, a habitação dele, a altura onde ele habita. No seu conselho secreto está escondido e firme a sua palavra, como se fossem montes de metal. A palavra de Deus é permanente e soberana. Por isso que a criação também é permanente, porque a palavra de Deus sobre ela foi soberana. No verso 90 ele diz que a palavra de Deus se estende de geração a geração e a terra permanece firme. O salmista está reconhecendo a imutabilidade da palavra de Deus e dos seus conselhos. Sendo Deus imutável, sua palavra também é. A criação é a vontade de Deus revelada. É a vontade de Deus visível. Deus fez céu e terra porque ele quis. Ninguém pediu, ninguém orou lá em Gênesis 1 e 2. A terra que ele fez é a revelação do seu querer. E essa revelação chamada terra permanece até hoje. Isso quer dizer que a vontade de Deus é revelada e a vontade de Deus é permanente. Ninguém pode frustrar. Ainda no verso 90, o salmista diz que a fidelidade de Deus se estende de geração a geração. Ou seja, as gerações envolvidas na palavra. Ele está se referindo aos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja primitiva, da igreja histórica, da igreja atual e da igreja futura. A palavra de Deus não fica ultrapassada pelo teste do tempo, mas é uma responsabilidade de cada geração anunciar a outra geração as verdades da palavra de Deus. Eu me lembro aqui das palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, ele diz assim: todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações, de dia e noite, eu agradeço ao Deus a quem sirvo com consciência limpa, como também meus antepassados serviram. Isso é no 3. Olha o 5. Eu me lembro da fé sincera, que habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Eu tenho certeza que essa fé habita em você. Paulo está falando sobre fé baseada na palavra de Deus, que ultrapassou gerações. Ele diz que serve a Deus como seus antepassados serviam. Ele está falando da tribo de Benjamim, dos servos de Deus do Antigo Testamento, e de pessoas mais velhas, quem sabe, que conheceram Cristo e aconselharam Paulo a conhecer também. Ele cita em Romanos 16 pais ou mãe na fé. Pessoas que antes que ele conhecesse e chegasse a se desenvolver no ministério, essas pessoas já conheciam Jesus. Paulo cita que a fé que há em Timóteo, a fé não fingida, habitou na sua mãe e habitou na sua avó. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Ela é permanente e ela passa de geração a geração. Nós somos os responsáveis por isso, de transmiti-la aos nossos filhos, para que eles transmitam estas palavras aos nossos netos. No verso 91 está escrito que tudo na criação, toda a criação, continua até hoje, conforme Deus ordenou, e como servo, a natureza obedece ao Senhor. Ainda falando e olhando para a firmeza da criação, ele diz que tudo que Deus fez pela palavra continua até hoje no tempo dele e o hoje nosso. Porque a palavra de Deus, além de produzir constância no curso da natureza, ela produz ordenanças que geram obediência. A terra feita lá em Gênesis 1, a criação feita no princípio,
continua até hoje no local onde foi colocada, equilibrada sobre seu próprio peso, apesar das convulsões e agitações em seu interior, dos mares violentos, abalos atmosféricos, a criação permanece aí. Permanece firme porque é serva de Deus. A criação é chamada de serva que obedece a Deus. Olhe para a Bíblia. Deus fez com que as comportas do céu e do abismo se abrissem e o dilúvio veio. Deus soprou o vento, o dilúvio cessou. Deus atraiu os animais à arca e eles vieram. Não foi Noé buscar os animais vieram até a arca. Deus ordenou peixe grande e o peixe grande engoliu Jonas. Jesus entrou no barco de Pedro e quando Pedro obedece, os peixes simplesmente entram no barco de Pedro. Os peixes simplesmente entram na rede dos discípulos. Jesus acalmou a tempestade. Jesus repreendeu o vento. E a criação obedece. Que coisa linda. No verso 92 ele diz: se a tua lei não foi a minha recriação, eu já tinha perecido. Se a tua lei não fosse a minha recriação, eu já tinha perecido. As aflições estavam gerando tristezas e ele meditava na palavra de Deus e tinha prazer. A alma farta pisa o favo de mel, mas quando a alma é faminta das coisas de Deus, o amargo é doce. Quem despreza as verdades das Escrituras são aqueles que têm prazer nas mentiras de Satanás. O salmista diz no verso 93, nunca me esquecerei dos preceitos de Deus, pois eles me dão vida. Davi afirma que não basta reconhecer que a palavra de Deus permanece na criação, ou que a criação permanece obedecendo a palavra de Deus. Que legal, que bom, que lindo. Não, ele toma essa mesma responsabilidade para si. Ele toma o exemplo da criação para si. O que ele vê na natureza, ele aplica nele. Ele aprende com a criação. Ele está dizendo aqui, do mesmo jeito que a criação não abre mão da palavra de Deus, eu não vou me esquecer dos preceitos de Deus. Esta é uma expressão de amor. A melhor evidência de nosso amor por Deus é o amor pela palavra dele, pois quem ama não esquece. Quem esquecer as Escrituras, quem esquecer a palavra, quem esquece Cristo, se esquece do Pai. O salmista reconhece que não é o seu amor que é perfeito. É a Bíblia, são as Escrituras, a palavra de Deus que é perfeita. Ele diz assim, pela tua palavra eu tenho recebido vida. Isso quer dizer que se ele se esquecer das palavras de Deus, é como desligá-lo da tomada. A vida de Deus, a vida com Deus, a vida bíblica e espiritual se apaga. Uma outra verdade no Salmo 119, verso 93 é: pela tua palavra, pelos teus preceitos, tu tens me vivificado. Você percebe aqui que ele está dizendo que não é o texto escrito em si que gera vida nele, mas é a palavra escrita com a graça de Deus, com a intervenção de Deus. Sem a apresentação de Cristo, os textos não geram vida em ninguém. Os ministros podem até profetizar lendo o texto, mas é Deus quem dá vida aos ossos. A graça de Deus opera pela palavra, usa a palavra como meio de gerar vida. Observe que enquanto eu estou lendo as Escrituras, eu estou entendendo por ela mesma que é o Espírito Santo que dá vida ao texto. A Bíblia está nos ensinando que é Deus que age por meio dela. É Deus quem trabalha através da palavra que pregamos, da palavra que ouvimos. Não basta simplesmente abrir um livro e ler. Tem que depender do Deus da palavra. No verso 94 ele diz, eu sou teu, me salva, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Ele não revela domínio sobre a palavra. Ele está dizendo que ele busca a palavra como um tesouro a ser descoberto. Ele tem buscado as Escrituras, ele pesquisa cuidadosamente. Ele tem se esforçado com diligência. Me salva, pois eu sou teu. Me salva das minhas fraquezas, das minhas ruínas, dos meus pecados. Irmão, todo aquele que se entrega com sinceridade ao Senhor para pertencer a Ele, devem ter a certeza de que Deus os manterá, os preservará, enquanto estes desejam a sua poderosa mão sobre eles. No verso 94, que eu acabei de ler,
Ele diz assim: eu sou teu, me salva. Ele não diz que Deus é dele, mas que ele é de Deus. Ele diz: eu sou teu, pois tenho a sua palavra. Só pode ser de Deus quem tem a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra do seu evangelho. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua verdade. É de Deus quem tem a palavra de Deus. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ainda no verso 94, olha o que ele diz: eu sou teu, salva-me. Veja que o salmista não diz tu és meu, mas eu sou teu. Ele está expressando humildade e obediência. Eu não te domino, o Senhor me domina. Ele não diz assim, sou assim, como se estivesse defendendo sua própria qualificação, mas ele revela a posse de Deus sobre ele. Sou teu, eu não sou o meu, eu não sou de mim mesmo, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. No verso 95 ele diz que os ímpios querem destruí-lo, mas ele está de olho na palavra. Irmão, enquanto ele quer ser construído pela palavra, os ímpios querem destruí-lo. Quem não foi construído pela palavra terá sempre prazer de destruir aqueles que querem se construir pela palavra. Os ímpios fazem isso, fazem com a criação, fazem com a Bíblia, fazem com os servos de Deus, tentam destruir a igreja de Deus, os preceitos de Deus. Eles são destruidores, pois a fonte deles é a destruidora, o pecado, Satanás. No verso 95 ele diz assim, no verso 96 ele diz assim: a toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Em seu testemunho pessoal de vida, ele afirma que o que ele viu no mundo, a beleza mundana, é fútil, insuficiente para torná-lo feliz. Ele viu limite em tudo que era reconhecidamente perfeito. O lindo é pobre, o grande é pequeno comparado à palavra. Olha, Golias, um guerreiro perfeito, caiu. Azael, o mais rápido, perfeição em velocidade, foi ultrapassado. Aitofel, o sábio, foi enganado. Absalão, o belo, foi deformado. Em todas as perfeições ao lado de Davi, ele viu limite. Não precisou nem de fé nem de profecia. Ele viu limite. Mas quando ele pensa na palavra de Deus, ele não vê limite. Ele vê uma perfeição sem fim. Ele vê suficiência. Ele vê continuação. Ele vê permanência. Toda a glória do homem é como a flor do campo que um dia nasce e outro dia morre. Mas a palavra de Deus é ampla. Por que ela é ampla? Porque alcança todos os casos de todos os tempos, se estende à necessidade inteira do homem, nos santifica de modo amplo, alcança nossos fardos, nossos sentimentos, a nossa juntas, medulas, alma, espírito, pensamentos, passado, presente, futuro. A palavra de Deus não tem limite. Ele vê na palavra o que não viu na vida humana, perfeição. Ele não vê na palavra o que ele viu em todos os homens, em todas as circunstâncias ao seu redor, limites. A palavra de Deus é ampla, enquanto nós somos passageiros. Mas se dependermos do Deus da palavra, receberemos a vida eterna. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe.